Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A gente vai ler muito mais que isso. Mas eu queria parar um pouquinho nesse primeiro versículo, porque sabe que eu fui um homem não... Como que eu poderia dizer assim? Que eu não conhecia Deus nos meus primeiros anos de vida, sabia disso, né? Então, eu tive parte da minha vida, se bem que eu estou aqui há tanto tempo, não como pastor, mas aqui há tanto tempo, lá se vão algumas décadas, e que parece que desde que eu nasci eu creio no Deus dessa forma. A verdade não é essa, né? Então eu já tive meus dias de olhar para um texto como esse aqui e falar, as meninas na minha época tinham contos de fadas, né? Contos de fada, aquelas coisas, tá. Então, algumas vezes você olha, porque aqui o que é que fala? Uma serpente, a serpente fala, né? Então, isso é mito ou é verdade? Conto ou história? Isso depende da sua cosmovisão, não é? E o que é cosmovisão? Visão de mundo, né? Visão de mundo. E tem uma coisa que chama espírito do tempo, a gente pode chamar assim, né? Espírito da época. Tem um nome em alemão que é bem complicado, não faz sentido para nós aqui, não preciso repetir, né? Mas que fala das coisas que norteiam o pensamento. E se pensava que, algum tempo atrás, quando se fazia o cálculo sociológico do mundo, se pensava que o mundo ia estar muito mais ateu, ou seja, menos crente na existência de um Deus, do que na realidade está. Mas os estudiosos disso, eu não sou, e outro dia eu vi até o Douglas Gonçalves, né, um podcast lá do Jesus Cop falando disso, talvez você tenha visto, e ele fala justamente disso, ele fala, mas a verdade é que a conclusão que se chega é que, na verdade, o mundo está muito mais deísta, e eu vou tentar explicar um pouquinho rapidamente isso. Por quê? O mundo até crê que existe um Deus, até crê que existe uma entidade, o nome que se possa dizer, que criou todas as coisas e nos criou, mas que depois disso ele deixou leis, as leis naturais, certo? E foi embora, tipo assim, está lá no céu, está lá no Olimpo, está lá onde for, certo? E o mundo está sendo gerido por essas leis. Então é interessante que de repente você pode ir numa igreja, você pode até orar um Pai Nosso, até uma Ave Maria para os católicos, né? Sem entender que, no fundo, a história que a Bíblia fala é uma coisa real, é história, não é conto, né? E tudo isso teve um princípio e um porquê, ok? E eu queria então falar dessas coisas para você hoje. Então, porque boa parte das pessoas considera alguma espiritualidade, não é? Só que como é que isso se desenvolve? Eu vou comentar mais para frente uma coisa que está acontecendo no mundo, só um pequeno recorte de uma situação, e você fala, como é que o mundo chegou onde está? Capítulo 3 de Gênesis dá uma explicação bastante plausível. Então eu queria que você olhasse para isso, não como um conto de fadas, mas como uma história real, de um Deus que, de tão poderoso, ele até poderia fazer uma serpente falar. Aparentemente não foi isso também que aconteceu. E eu queria então compartilhar com você essa história. E o nome que eu estou dando, portanto, por motivo óbvio, né, é a Gênese do pecado, ok? A Gênese do pecado. E eu queria fazer isso, dividindo isso em 4 partes. Primeiro o engano, depois a escolha, o impacto dessa escolha e a provisão divina, depois que o homem entrou nisso. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Pai Santo, eu quero entregar-te esse momento. O tempo não é tão grande, o texto é bem grande, mas que o Senhor fale a cada coração, Senhor, e nos ajuda a ganhar ritmo, porque o ritmo que manda aqui, Senhor, é o ritmo do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O engano. Como é que começou aquela questão da serpente? Então vamos ver com calma o texto aqui, né? Antes disso, eu queria dar 2 textos dessas 2 semanas
que a gente passou. Na verdade, 3, né? Mas das últimas 2 semanas. Semana passada a gente acabou com esse versículo aqui, Gênesis 2:25, que falava: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E é um texto bem interessante, bem legal, né? Eles viviam sem culpa. Sem culpa. Eram puros, eram transparentes. Tinham um relacionamento pleno como casal. E com Deus também. Eles não tinham de que se envergonhar. E nem por quê. Porque eles nunca tinham feito nada de errado até aquele momento. Estavam juntos, estavam em plena comunhão e intimidade entre si e com Deus, né? Então, a gente poderia dizer que era o verdadeiro paraíso. Eles estavam vivendo realmente no paraíso, no Éden, no jardim do Éden. Então, esse é um pouco o que está aqui. Já pensou que maravilha? Se você pudesse ter um relacionamento assim? Tem alguns jovens casais aqui que eu vejo assim, então está ainda tudo bonitinho, né? Tal, mas de vez em quando já deve sair umas... né? Normal, essa é a nossa vida. Aparentemente, até aquele momento, não tinha acontecido esses momentos que acontecem entre nós, sabe? Né? Então, bacana. Outro texto que é importante, um pouco antes desse, é 16, 17 do capítulo 2, que falava assim: o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Amém? Então, essa foi a ordem que Deus deu. E aí, de repente, a gente fala: mas por que Deus fez isso? Será que ele não gostava do homem? Ele fez o homem e tal, e não tinha amor por ele? Por que ele colocou lá uma pedra de tropeço, vamos falar assim? Tá? Na verdade é que Deus precisava ter certeza do caráter do homem. Ele não queria que o homem fosse que nem um bonequinho, um ser autômato. Eu amo. Que nem de vez em quando a gente faz aqui, perdão que eu falei isso, né? Como na vida de crente, vamos falar assim, a gente pega alguns trejeitos, né? Então, se você está visitando, você não está muito acostumado, de repente, por que o crente levanta a mão na hora que está louvando, né? Alguns, e outros não. Será que cada vez que a gente levanta a mão tem uma coisa automática ou tem realmente um louvor? Deus precisava saber disso, qual é a realidade? O que está por trás daquilo? Tá? Então, ele queria saber se o homem falasse: o homem me ama mesmo. Ele escolheu, então ele precisava que o homem aprendesse a escolher as coisas boas. E exercer o famoso livre-arbítrio, ok? Por isso a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal foram colocadas ali. Uma para bem e a outra como tropeço, realmente, para saber se o homem ia entrar nisso. E assim começa a nossa história. Versículo 1 de Gênesis 3 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Então, primeira coisa aqui que eu queria chamar a atenção, essa serpente. Quem era essa serpente? A serpente era uma serpente. O texto fala que ela era astuta, sagaz, algumas Bíblias falam, né? Mas fala que ela falava, e aí começa a complicar, não é? Ok? Porque como é que um bicho vai falar? Se o único homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, parece haver aqui uma boa base para concluir que aquela serpente estava sendo apenas um joguete, um instrumento na mão daquele que a Bíblia vai falar que é o inimigo do homem, Satanás, o diabo. E é interessante quando você para pensar, né? Tem vários... Esse texto da Bíblia não fala disso, não fala que isso ia acontecer. Mas, posteriormente, vários textos acabam mostrando isso. Por exemplo, Apocalipse 12, 9, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Isso está em Apocalipse 12, 9. Interessante, né? Engana. Jesus vai chamar ele do pai do engano, pai da mentira. Ok? Então, é isso que está aqui por trás, essa figura. E aí, o que ele fala? Estou pensando também numa outra coisa, antes de seguir. Tem um texto muito conhecido que todos nós, pelo menos vocês já ouviram falar, quando Jesus está com os discípulos e chega lá para os discípulos e fala: quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro
com discernimento do Espírito, o Espírito Santo, né, esse que a gente cantou, chega e fala: tu és o Filho do Deus vivo, certo? Tu és tudo aquilo que Pedro falou, ou seja, dizendo quem Jesus era realmente, tá? O Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus enaltece ele por causa disso. Acaba de falar daquilo, Jesus fala: eu vou ter que morrer por causa disso, começa a contar a história da cruz, e Pedro vira para ele e fala: Senhor, deixa disso. E aí Jesus, 2 minutos depois, está falando: arreda, Satanás, né? Que você é uma pedra de tropeço. Por que ele faz isso? Jesus era bipolar? Uma hora estava falando com Pedro com carinho, depois já estava jogando pedra no Pedro. É que ele não estava falando com Pedro, ele estava falando por alguém que estava por trás de Pedro, influenciando ali no ouvido. Já ouviu uma vozinha no ouvido falando coisa para você que no fundo não devia? E aquilo parece que toma conta da gente, não é? É essa mesma voz. Então, será que a serpente falou mesmo? Ou será que Maria, será que Eva escutou a serpente falar apenas? A gente não sabe, o texto não diz. Mas o que a serpente pergunta? Se puder baixar um pouquinho isso daqui, não sei, aqui você está retumbando para caramba. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O que ele está fazendo aqui? Ela está plantando uma dúvida, ok? Nós vamos explorar isso melhor. Obrigado. Então, ela aproveita uma oportunidade daquela única proibição que Deus tinha dado, né, de não comer daquele fruto, para distorcer a vontade de Deus, o caráter. Foi isso que esse Deus maldoso disse para você? Um Deus bondoso poderia mesmo negar de você comer essa fruta tão gostosa? A cultura popular fala que era uma maçã, né? A gente não sabe, a Bíblia não fala, né? E não tinha nada a ver com sexo, não sei se você sabe disso, então já fica aqui a dica. Porque Deus deu à mulher, e a gente viu isso domingo passado, de uma forma que o homem se maravilhou de olhar para ela. E foram, né? Aquilo foi maravilhoso, porque era para crescer e se multiplicar. Então não tem nada a ver com sexo, o negócio do fruto proibido. Estava ouvindo um pastor que falou: olha, uma maçã não me atrai muito, talvez você goste muito. Eu também não me atrai muito. Falou: se fosse uma manga, já sei lá. Não se sabe que fruta era. Mas então ele fala: pô, mas Deus, é isso mesmo que Deus falou para você não comer dessas coisas maravilhosas que estão penduradas aí no jardim? Não é? Então essa foi a dúvida. Mas é interessante que Eva respondeu a mulher, a serpente. Então, uma parada técnica aqui, esse foi o primeiro problema. Eva dá ouvidos à serpente, ou à voz que ela escutou, ok? E depois ainda tenta argumentar com ela. Não sei qual é a tua realidade, qual é a tua coisa, eu digo para você assim: olha, primeira lição aqui para nós: não devemos argumentar com o inimigo, ok? Tem várias passagens da Bíblia que falam: olha, que Deus te repreenda, não quero nem saber, mas não dá, sabe, não entra na vibe daquela vozinha que você escuta, né? Coisas diversas que eu falo: pastor não gosta de mim, o Davi não gosta de mim, né? Davi está aqui na minha frente, então só para falar com uma pessoa, eu acho que não sei o quê. Sabe quando vem essas coisas na mente da gente? Você fala: está repreendido em nome de Jesus. Não precisa, não tem receita de bolo. A verdade é para você fugir desse pensamento, porque esse pensamento nunca vai te levar para o bem. Esses pensamentos sempre nos levam para o mal, para o outro lado, né? E não foi diferente aqui. Eva chega lá e responde: nós podemos comer sim, que é isso? Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, qualquer fruto aqui. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. E ela acrescenta uma coisa: nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Não sei se tua memória é boa, a gente acabou de ler a ordem de Deus, e não falava nada de não tocar. Só falava para eles não comerem daquele fruto. Mas para Eva o negócio já era: não posso nem tocar. Interessante a gente pensar nisso, né? Talvez, primeira coisa que passa, será que Adão, que tinha recebido a ordem como primeira pessoa, não transmitiu direito para ela? Ou será que a fruta era realmente muito bonita? E ele falou: que sabendo uma coisa, eu vou colocar uma camada mais de segurança aqui,
e falou para Eva, não vamos nem passar perto dessa árvore aqui, para não ser tentado. Né? Pode ser, a gente não sabe. Isso também nos dá aqui, até eu como pastor, que estou todo domingo aqui, que nem papagaio de pirata, né, falando para vocês, né, dá muita responsabilidade. Será que eu estou transmitindo direito o Evangelho para vocês saberem o caminho? Então, quando vocês sentirem que eu não faço isso direito, podem me cobrar, tá bom? Tem alguns que cobram, viu? Mas não todos. Fica tranquilo aí que eu seguro a onda, tá? Então, pode ser que isso aconteceu. Mas talvez a única coisa que tenha acontecido é que eles ali olhavam para aquela fruta e ao longo do tempo, por ser a única que eles não podiam comer, aquilo começou a crescer no coração deles. E é interessante que são essas brechas que o diabo costuma usar na vida da gente, não só na vida de Eva, na nossa vida. Você está ressentida com alguma coisa, ressentido? Alguém falou uma palavra para você que você ficou muito chateado? Né? Sabe que a gente tem pessoas aqui na igreja que vinham, talvez até muitos anos, muitos meses, e de repente ela assim, não, a pessoa tal olhou para mim de uma forma que eu notei essas coisas. Acho que ela não gosta de mim, ela estava com bronca minha, e a pessoa nunca mais voltou. Por mais que a gente ligasse, por mais que a gente falasse, normalmente quando isso acontece, quem ganhou? A serpente. A serpente, o inimigo. Amém? Essa é a vida da gente. E é interessante, quando isso acontece, né? Aproveitando a brecha, então, o que a serpente, ou quem estava falando através da serpente, fez? Versículo 4 diz, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, certamente não morrerão. Deus tinha falado, certamente vocês vão morrer se comer dessa fruta. Da mesma forma, a serpente vem e fala, certamente, ou seja, você acredita na palavra desse Deus, ou você acredita, eu já descredibilizei esse Deus, falando que no fundo ele não gosta de você, no fundo ele não quer a sua concorrência, tudo que já tinha acontecido com ele em primeira pessoa. Hoje nós não temos tempo para falar do diabo, de Satanás, mas foi realmente o que ele queria. E talvez o grande pedra de tropeço de Satanás, porque o mal entrou no mundo, a Bíblia não fala, mas entrou no mundo a partir do momento que talvez essa comunhão que Deus fez o homem para ter, que nem a comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, que é tão forte para eles, né? O diabo, o Satanás, o anjo, né, que é um arcanjo, Ezequiel 28 fala dele, um arcanjo de luz, né? Ele pensou que ele ia ser o convidado especial. Mas aí, de repente, Deus cria o homem. E o homem virou a obra-prima de Deus. E ele, né? E daí talvez tenha começado. E tudo o que ele faz é para derrubar o homem, nos separar de Deus. Amém? Esse é o contexto aqui. Certamente não morrerão. Por quê? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Serão como Deus. Pouco de pretensão, né? Mas algumas versões da Bíblia falam serão como deuses, né? Serão como deuses. E aí o que acontece então? A estratégia de Satanás aqui. Primeira, ele questiona o caráter de Deus. Fala, Deus não é bom. Se Deus está te proibindo de alguma coisa, eu amo tanto fazer 3 pontinhos, complete com aquilo que você ama tanto. Não é? E aí, mas esse Deus ruim, esse Deus, acho que ele não me ama. Ele está falando que isso é ruim, que eu não posso fazer. Não é? E outra, ele contradiz a palavra de Deus diretamente, como ele fez aqui. Certamente não morrerão. Não é como Deus falou que certamente morrerão. Certamente não morrerão. Não é? E algumas vezes ele usa meias verdades para isso. Não é? O que ele está despertando ali? O desejo. Uma frase que eu já usei anteriormente, mas eu queria repetir aqui, do Dallas Willard, um cara que eu acho muito profundo e gosto muito, já falecido, e ele usa isso aqui, ele fala, quando Satanás decidiu afastar Eva de Deus, ele não a golpeou com um pedaço de pau, mas com uma ideia, no pé do ouvido, né? Foi uma ideia de que Deus não era confiável e que ela deveria agir por conta própria para garantir seu próprio bem-estar. Já teve esse tipo de sentimento? A ideia vendida por ele para Eva é justamente essa, né? Que o pecado é bom
e Deus é mau. Que algumas vezes ele atrapalha os nossos projetos. É como se Deus quisesse esconder do homem e da mulher o que de bom aconteceria a eles se eles comessem daquele fruto, ou se eles fizessem alguma coisa que o coração deles, eu vou seguir o meu coração. Não é isso que o mundo nos ensina? Vou seguir o meu coração. Let it go, né? Let it be, né? Que Deus não quer concorrência, que quer nos manter no cercadinho, longe das coisas boas desse mundo. Já ouviu vozes assim? Se você já ouviu, cuidado. Algumas frases que a gente está acostumado a ouvir, talvez você até já tenha dito. Deus não tem nada a ver com a minha felicidade, com o meu bem-estar. Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de fazer o que eu quero. E ninguém tem nada a ver com isso. A gente está escutando isso direto. Se vocês são jovens, desculpa, eu não estou focando para vocês só, mas é que vocês são mais jovens, vocês estão pertinho, né? Tem um método para fazer a cabeça de vocês. A única coisa que eu falo assim, esse pastor é louco? A Bíblia é louca? Ou será que tem algum sentido isso que ela fala? Não é o que eu estou escutando, não é o que eu escutei do meu professor, não é o que eu escuto dos meus colegas, das minhas amigas. Não é o que os influencers que eu gosto de seguir no WhatsApp, no TikTok falam. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Amém? Uma vez feita a cabeça, vem a escolha. E Deus fez isso de propósito, para o homem poder escolher entre o bem e o mal. O que acontece a partir disso? Versículo 6 fala: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela se obter discernimento. E aqui eu quero parar um pouquinho, porque a gente já sabe a resposta, o que ela fez, não é? Mas esses 3 pontos aqui, agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para obter discernimento, conhecimento, é mais ou menos uma técnica que sempre acontece. E 1 João, a carta de João, lá, o João era o apóstolo amado, né? 1 João, capítulo 2, fala exatamente, olha que legal esse texto, fala: não amem o mundo, nem o que nele há, pois tudo o que há no mundo, e aí ele fala, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, ostentação de bens, algumas versões falam a soberba da vida, que eu acho mais adequado, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que interessante o link aqui. Cobiça da carne. Ela olhou e era agradável ao paladar. Quando você vê aquela picanha, né? Agradável. Você vê uma pessoa que você acha muito bonita. Você é casado, casada, e de repente passou um galã de novela, né? Galã para velha, né? Mas todo mundo sabe o que é, né? Galã, né? Aquele bonitão, garboso, parece que vai passar até andando nas nuvens. E aí a cabeça vai embora. Normalmente, quando isso acontece, o soprinho vem no ouvido da gente. Ai, que lindão. Ai, como seria bom, né? Então, agradável. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, era atraente aos olhos. Aí, acho que caberia mais aqui, né? Além disso, desejável para ter conhecimento, para ficar bom, para ser como Deus. Pô, quem não quer ser Deus? Não sei se você já parou para pensar na sua vida, mas se você rejeita Deus na sua vida, no fundo você está querendo ser seu próprio Deus. Você está querendo reger sua vida sem nenhuma orientação. Só que como a gente não consegue, normalmente a gente acaba escutando outras orientações. O Vinícius matou a pau hoje aqui, eu amei, não sei vocês, né? Quando ele fala que a gente sempre está seguindo alguém. Né? A gente sempre se influencia por alguém. Se não é por Deus, por quem é? Fica a dica. Como ela viu tudo isso, agradável, tudo mais, ela, então, qual foi a escolha que ela fez? Ela comeu. Ela comeu, ela tomou o fruto e comeu. E deu ao marido, que comeu também. Pecado, basicamente, o que é? Se você me perguntar, é deliberadamente desobedecer a Deus. Decidir seguir os outros preceitos que não Deus. Isso é pecado, em qualquer área. Interessante notar aqui nesse texto que a primeira coisa que Eva fez, logo em seguida, já foi
tentar o marido, né? Seduzir o marido. Ela comeu e logo em seguida já estava ali oferecendo o mesmo fruto do pecado para o seu marido. E mais interessante ainda que Adão também comeu. Adão também comeu. Então uma escolha foi feita. Uma escolha de desobediência à ordem clara que Deus tinha dado. E de consciente separação de Deus. Agora teriam que lidar com as consequências da sua escolha, e o texto vai falar disso. Então, o pecado entra aqui. Se você quer pensar na gênese do pecado, é isso. O engano entrou no coração do homem, no caso aqui representado por Eva. Ela começou a ruminar o caráter de Deus, porque a palavra de Deus fala aquela coisa. E cuidado, hoje existem muitos líderes, não só do mundo, eu ia falar não só mundanos, mas na verdade talvez líderes mundanos, mas dentro do que se chama da cristandade, certo? Que defendem, por exemplo, que a Bíblia é um livro velho, um livro desatualizado. Cuidado com estes. É como dar ouvido para o inimigo. Tem um pastor bacaninha aí, midiático, que você gosta de ouvir, e aí de repente ele fala alguma coisa e diz, olha, eu estou defendendo isso daqui que não está aqui. Ou o que está aqui está velho. A gente tem que ouvir a cultura. Fuja. Fuja. Acho que não tem conselho melhor que eu possa dar para vocês. Amém? Então, vamos lá. Qual é o impacto, então? E aqui, logicamente, a gente poderia gastar um dia. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Versículo 7 fala para a gente, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Interessante, lembra aquele versículo que eu li lá, acabou o capítulo 2, falando que eles estavam nus e não sentiam vergonha, não sentiam culpa, estavam totalmente transparentes. Na hora que eles comem aquela fruta, a primeira coisa que deve ser, menina, será que foi isso? Eu não sou tão bonita assim. Tem uma, como é que chama? Uma celulite. Né? Já começou ali um olhar malicioso para si mesmo e para o próximo, a ponto deles chegarem à conclusão que eles tinham que se cobrir. E eles fazem uma cobertura, pensa nisso, porque isso vai fazer sentido lá na frente, uma cobertura meio precária. Eles pegaram folhas de figueira, fizeram lá um remendo lá e puseram, sei lá, uma tanguinha, uma capa, alguma coisa assim, não dá para a gente saber direito o que era, mas certamente aquilo era uma coisa provisória, não ia durar, não é? Então essa foi a primeira coisa ali, algo dentro deles mudou, a pureza foi embora, o conhecimento do bem e do mal deixa de ser uma coisa filosófica, que eles viam Deus, Deus fala do negócio, do conhecimento do bem e do mal, mas não estavam nem aí para isso, para ser uma coisa vivencial. O olhar muda. Eu acho que qualquer um de nós, se formos honestos, fala, o nosso olhar é maldoso. Sim ou não? Quando a gente olha para as coisas, dificilmente, perdão, eu sou pastor de você, eu falo isso até com vergonha, mas eu quero falar isso com muita humildade. Eu não consigo olhar para uma mulher com olhos puros. Entende? Por favor, não sou... Estou defendendo aqui, fica tranquilo, eu não sou um mulherengo, nada. Mas a gente olha, se a moça está com uma saia curta, se está com um decote grande, não tem jeito. Esse vírus passou a fazer parte do homem. Meninas, eu sei que para vocês pode ser em outras áreas, mas também não é muito diferente. Não é? Então, essas coisas entraram a partir daqui. A natureza humana é corrompida, já não são mais inocentes como antes. Sua mente se contaminou com a malícia, como já falei. E eles automaticamente adquirem a tendência de pecar, como o texto vai mostrar para a gente. Versículo 8 fala, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, ou seja, na virada do dia, ou seja, tardezinha, esconderam-se
da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aquilo que era prazeroso, né? Capítulo 1, 2, mais no 2, fala que Deus todo dia ia lá, no finalzinho da tarde, para assuntar. Eu acho que Adão chegava, não, eu fiz isso, dei nome para esse animal, mas esse aqui é o elefante, aquele é o hipopótamo, né? Que foi uma das missões que o homem teve, ok? E aí, o que você achou? Não, acho a tromba dele meio estranha, tal, sei lá que papo eles tinham, mas era prazeroso para o homem. A partir desse momento, passa a ser uma ameaça. Eles agora se escondem. Ok? Então, a primeira coisa que surge é separação. Separação. Quebra de comunhão. Sabe aquele casal que está tudo bem, e aí, de repente, um deles foi contaminado com alguma outra coisa que não deveria ser, uma só carne, que a gente falou na semana passada, e aí, de repente, já aparece uma separação, uma quebra de comunhão. Eu já não posso contar tudo para Tomasa, se de repente uma mulher começou a povoar a minha cabeça. Poucos homens têm essa liberdade de chegar, ora comigo porque eu vi a fulaninha e estou aqui, né? Está me fazendo mal. Bons e heróis os homens que conseguem fazer isso. Mas são muito poucos que têm essa liberdade e essa intimidade com a sua esposa. Né? A maioria vão fazer o quê? De repente. Sabe aquele filho que chega em casa e se tranca no quarto? Eu sei que não acontece na sua casa, nunca aconteceu. Né? Se tranca no quarto? Por que o filho se tranca no quarto? Estou no computador, de repente você... está aqui. Separação. E medo. Adão sabia. Deve ter lembrado, Deus falou para ele, no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então, quando ele ouve os passos de Deus ali no coisa, ou do anjo, ou do filho, né, caminhando, falou, já era. Deu ruim. Né? Então, medo. Mas o Senhor, que é bondoso, e que não demonstra raiva, você vai ver nas perguntas que Deus faz, fala, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Onde está você? A pergunta de Deus, que Deus faz para Adão aqui, não é uma pergunta retórica. É óbvio que Deus, que tudo sabe, sabia onde Adão estava, né? Estava ali atrás da moita, que nem criança ali escondida, né? E pai sabe, vê, né? De repente vai para o outro lado, vê por aqui, se ele for por aqui, eu vou ver, né? O filho vai ver, então vou por lá, para ficar mais escondida a criança, né? Onde você está? Mais ou menos isso. Mas essa pergunta tem um fundo muito importante, um propósito. Deus esperava pela reação de Adão, assim como Ele espera pela tua reação, hoje. E naquele momento, a impressão que a gente tem, pelo menos é o meu entendimento aqui, que se Adão tivesse se arrependido, ele se apresentaria ali, admitiria a sua culpa e receberia o perdão de Deus naquele momento. Amém? Mas se ele não tivesse, ele tentaria fazer qualquer tipo de coisa para fugir. Né? E foi realmente o que aconteceu. Talvez Deus possa olhar para você hoje e perguntar, onde você está? Onde você está? Talvez você esteja aqui fisicamente, mas sua mente, seu coração estão em outro lugar. Espero que você possa estar com a gente aqui, enquanto a gente termina. Versículo 10 fala assim, e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Mais uma coisa, né? Que desculpa, né? Ele se escondeu porque estava nu? Medo que ele estava sentindo, nada tinha a ver com isso. Né? Tá bem claro aqui. Então, no fundo, o que ele tinha? Duas coisas aqui aparecem, a culpa e a vergonha. A culpa e a vergonha. Eles estavam cheios de culpa e cheios de vergonha. O medo era de sentir do fato de que eles tinham desobedecido e, portanto, eles estavam ali com medo daquilo, da reação de Deus. E, portanto, entra mais um fator, a mentira. Todas essas coisas que eu estou listando aqui são frutos do pecado, a partir do momento que o pecado entra no mundo. Versículo 11 fala que Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu?
Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Interessante, você está vendo que as perguntas não são perguntas. Como é que você fez isso? Não, tranquilo. Cada uma delas era uma oportunidade para reflexão, para arrependimento e confissão. E é assim que Deus costuma se relacionar conosco. Disse o homem, foi a mulher que me deste, por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Então, primeira coisa, né? Adão não só culpou a mulher, primeira coisa, a comunhão deles também foi quebrada. Primeira coisa, foi ela, foi ele, tal. Né? Mas também é como se ele falasse, eu fui dormir solteiro e acordei casado, certo? Então o problema não é meu. O problema não é meu, você que me deu essa mulher. Se o senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado, né? Mais ou menos o contexto aqui. Tá? Então, conhece pessoas assim? Que nunca assumem responsabilidade? É interessante que quando você assume, né, coisa mais linda que tem, você conhece uma pessoa, não importa de que área que seja, a hora que ela percebe, mas você tem um relacionamento com ela, você percebe claramente que a pessoa pisou na bola, como eu piso, você também, qualquer um de nós. E a pessoa chega e fala, errei, cara, me perdoa. Não diminui até a tua raiva? Quando a pessoa assume, parece que... Mas conhece pessoas assim que nunca erram, é sempre culpa dos outros. É mais ou menos o que aconteceu com Adão ali. Né? Então, transferência da culpa foi outro efeito, outro impacto do pecado. Versículo 13 fala, o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. Aí não dava para jogar para Adão, né? A serpente me enganou e eu comi. Então, além da transferência de culpa aqui, mais um fenômeno comum aqui acontece, é a vitimização. Vitimização. Eu sou vítima da sociedade. Eu roubei, eu matei, porque eu moro na favela e aí eu me senti no direito, porque eu sou vítima. Cresci sem meu pai, então eu tenho o direito de roubar. Né? Vitimização. E foi um pouco o recurso que Eva usou. Mas é interessante aqui, né? Que ela fala aqui, Eva se coloca na posição de vítima porque ela foi enganada. Mas tem uma coisa aqui que ela reconhece. Ela fala, mas eu comi. Eu quis comer. Eu escolhi comer. E essa é a verdade que acontece. Muitas vezes em relacionamentos. Aparece uma terceira pessoa na história, e aí de repente você culpa até a pessoa, ou culpa a primeira pessoa. A sua parceira, seu parceiro, você não me faz feliz, por exemplo. Né? Quantas besteiras dessa a gente já escutou por aí. Né? E aí, mas no fundo você decidiu pecar. Ainda que ela tenha sido enganada, a decisão final foi dela e a responsabilidade também. Você já viu esse erro acontecer? Né? Posar de vítima, quando todos os pontos apontam para sua própria vontade. Versículo 14 fala, então o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Eu não sei como é que a serpente era lá no Éden, mas eu sei como ela é hoje. E é mais ou menos isso que está falado aqui, né? A cobra tem que se rastejar, tem que comer pó, e essa é mais ou menos o que a gente sabe. Né? Então, versículo 15 eu quero deixar para o final, a gente vai voltar, porque se você tem aí a tua Bíblia aberta, você vai ver que o versículo 14 e 15 ele está falando a serpente, mas fica muito claro que no versículo 14 ele fala diretamente a serpente, o animal natural, mas o versículo 15 é mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Né? A primeira coisa ele fala para Pedro, a segunda ele fala para quem estava atrás de Pedro. E ele vai falar para Satanás e a gente vai ver. Mas rapidamente aqui, a mulher, ele declarou, versículo 16, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará luz aos filhos, seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Meninas, quando vocês estiverem lá no parto, começar a doer, lembra da Eva, falar,
Agora eu entendi por que eu estou sofrendo, né? Tudo bem, ok. E ele a dominará. Talvez o homem caído, não seja, Adão fosse o marido perfeito, gentil, amigável, eles se completavam, mas depois da queda, o homem se tornou meio... A natureza decaída do homem o torna meio propenso a abusar de sua autoridade sobre a mulher. Amém? Então, é um pouco que está aqui por trás, não vou mais longe porque não dá tempo, né? E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Deu ouvidos à mulher e comeu, o texto fala, né? Então, Eva pode ter sido enganada, mas é interessante que Adão não foi enganado. É uma coisa interessante. Ele escolheu, portanto, deliberadamente desobedecer, apesar de saber qual era a ordem de Deus. Então, alguns chegam a especular que Adão fez isso por amor a Eva. Mas pensa por um minuto comigo, e de vez em quando, esse é um risco muito grande que nós corremos, como pais, muito mais. Que a gente ama tanto o nosso filho, a nossa filha, que você acaba fazendo coisas que você sabe que são erradas para estar fechado com teu filho e com a tua filha. E Deus olha para Adão, mesmo que tenha sido isso que aconteceu, Deus olha para Adão com mais seriedade do que ele olhou para Eva. Porque Eva ainda teve o benefício da dúvida. Ela teve o engano por parte dela, mas Adão não. Adão decidiu tomar o partido, nesse caso, de Eva, ou do pecado, do que de Deus. Né? Ele escolheu, ele seguiu Eva, e isso então não foi uma coisa muito sábia. E as consequências foram muito pesadas. Eu não vou entrar em todas as consequências, mas tem um versículo de Gálatas 6, 7, 8 que eu queria compartilhar com vocês. E é muito sério isso aqui. Fala assim, ó: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Saiu uma propaganda essa semana, parece, da Dolce & Gabbana, se não me engano, que eles fazem um Jesus... É Dolce & Gabbana? Não me lembro. É um negócio assim, horrendo. Horrendo. As pessoas que fazem isso não percebem o lado espiritual da coisa. E Deus vai cobrar. A gente pode não ver, mas não vai sair impune, né? Esse versículo fala assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Vou pegar algumas coisas de algumas outras versões aqui, fala, né, desse da carne, talvez você não esteja muito acostumado, quem semeia para a carne, né? Na verdade, se você apenas satisfizer a sua natureza humana, colherá dessa natureza humana ruína, destruição. Caso de traição, mas era tão bom, eu amei, eu amo ela tanto, porque você não sabe o que é, né? Mas vai colher o resultado. Bíblia Ampliada fala dessa natureza humana, sua tendência pecaminosa, seu mundanismo, seus impulsos mais vergonhosos. Se você seguir isso, vai dar ruim. A Bíblia Mensagem fala, seus motivos egoístas, colherá ervas daninhas na sua vida. É interessante, né? Porque o texto vai seguir, né, falando assim, Deus falando para Adão ainda. A terra, né, falando da terra, que ele maldisse a terra, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se dela todos os dias. Interessante, quando eu falo, muitas vezes, outro dia eu tive num grupo uma resposta, respondi ligeiramente e respondi mal, inclusive. Que um negócio lá que veio um cara mostrando a Bíblia, falou, a Bíblia fala que trabalho é maldição, então eu não quero trabalhar, não sei o quê. Tudo bem, né? Sabe essa turma aí que se você mostrar uma carteira profissional, o cara não vai fugir? Então, e aí o cara estava falando, usando a Bíblia. Aí me perguntaram, Carlos, é assim mesmo? O trabalho é maldição? E na hora eu falei, trabalho,
Deus fez trabalho, uma maldição com o suor do corpo, não o trabalho em si, mas a forma do trabalho, mas depois acabou se tornando bênção. Mas a verdade é que o trabalho era bênção, foi dado para o homem, para Adão. Adão era o agricultor, era o zoólogo, tudo que nós vimos, né? O jardineiro do Éden. Mas aqui muda o quê? A dificuldade. A terra foi maldita, então até aquele momento as frutas estavam lá à disposição do homem, como da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir daquele momento o homem ia ter que suar muito para comer, tá? Com o suor do seu rosto. E assim Deus vai falando, que até ele fala, visto que dela foi tirado, porque você é pó e para o pó voltará. Quando você morrer, você vai voltar para o pó. Versículo 20 fala, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E aí Deus colocou, eu quero passar muito rápido aqui, Deus olha para ele e fala assim, como o homem se tornou um de nós, conhecendo o bem e o mal, ele não vai poder mais entrar no jardim do Éden, e colocou lá um anjo, um arcanjo para tomar conta, para que ele não pudesse comer da árvore da vida e viver eternamente. Amém? Isso nos leva para o último ponto que eu queria aqui, a provisão divina. E foi justamente nesse ponto aqui que eu queria falar do versículo 15, quando Deus está falando para a serpente, aí de repente ele fala alguma coisa que não tinha a ver com a serpente, mas quem estava atrás da serpente, portanto, o inimigo, Satanás. Ele fala, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, todas as pessoas que o inimigo usou ao longo da vida, certo? E o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Todos os estudiosos entendem aqui o que ele chama do proto-evangelho. Faz uma referência ao Filho, Jesus, o Filho de Deus que nasceria da Virgem Maria. Amém? Então, esse descendente, então, ia ferir a cabeça, ia esmagar a cabeça do diabo. E ele ia ferir o calcanhar. É uma referência aos pregos que Jesus levou na cruz, né? Então, esse aqui é o pano de fundo, ok? Então, qual é a provisão divina? Desde daquele momento, Deus já tinha uma resposta. Se você parar tudo que a Bíblia segue a partir disso daqui, é uma história de resgate, de redenção. É de Deus preparando o terreno para a vinda de Jesus. E depois que Jesus veio, a mudança daqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor, vivendo esse novo evangelho na sua vida dia a dia, até que ele venha pela segunda vez e acabe com essa loucura que a gente está vendo no mundo. Amém? Para ver a providência, a provisão de Deus, de uma forma tão impressionante, que Deus, mesmo tendo, ele não amaldiçoou Adão e Eva, ele amaldiçoou a terra e a serpente. É importante isso, né? Mas Adão e Eva saíram, foram tirados, tiveram que viver fora do paraíso, a partir daquele momento. E aí, mas Deus olha para eles, mais uma vez, o Deus que nos vê, né? E fala assim, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher, e Eva. Interessante que com esse ato, Deus, se você quiser vir vindo, a equipe aí, a gente já está realmente fechando, tá? Com esse ato, Deus dramatiza a solução que o Evangelho vai nos trazer, né? Para que ele pudesse olhar, porque os homens estavam ali tapados, e você já percebeu quando você faz alguma falta, e você vai buscar algum tipo de cobertura, você vai tentar encobrir a sua falta, terceirizando a culpa, é o mais normal, como Eva e Adão fizeram, né? Mas muitas vezes a gente consegue uma cobertura temporária, frágil, e que vai acabar sendo outra. O dito popular não fala que a mentira tem perna curta? Não é isso que a gente escuta? É assim, né? Quando você tenta encobrir um pecado seu, uma falha sua, mais cedo ou mais tarde aquilo vem à tona. E Deus sabe. Deus olha para aquela situação de Adão e Eva tentando lá se cobrir ali com as folhas da figueira, e dizem que folha de figueira é meio áspera, nem sei se não tinha uma folha melhor que eles fazerem, mas eles fizeram dessa, não é? Aquilo ia secar, ia cair, e eles iam estar nus de novo, e aquilo que eles tentaram encobrir ia estar de novo à mostra. Deus olha para aquilo, e o que ele faz?
é a primeira morte que existe na Bíblia. Ele sacrifica um cordeiro, uma cabra, um cabrito, a gente não sabe do que era a pele. E ele faz uma vestimenta que realmente ia cobrir o homem, Adão e Eva. Então essa é a maior mostra daquilo que viria a acontecer milhares de anos depois, quando Jesus veio. E Jesus é aquele que, através do seu sangue, pode me cobrir e pode te cobrir das tuas falhas, do teu pecado. E esse é o verdadeiro evangelho. Amém? Fecha os teus olhos, porque a gente precisa agradecer a Deus, porque a partir daquele momento, e infelizmente o tempo é contra nós, como o Vinícius falou, né, as três coisas, o amor, o tempo e a morte. E vários textos depois vão mostrar que o pecado entrou no mundo através daquele homem e daquela mulher. Mas o pecado só pôde ter o seu conserto através de um outro homem, Jesus, o nosso segundo Adão. Amém? Esse segundo Adão, o perfeito Adão, foi aquele que fez a escolha certa de obedecer o Pai até a morte, e a morte de cruz. E ao morrer naquela cruz, ele conquistou, para mim e para você, a cura, a porta da cura, a ponte para a cura, a possibilidade de sermos feitos pessoas não melhores, porque nós nunca vamos ser, como Jesus mesmo disse, só Deus é bom, mas pessoas remediadas, pessoas que encontram descanso para todas as suas faltas, todos os seus preconceitos, todos os seus, está me fugindo a palavra, aquelas coisas que eu não gosto de alguma coisa em mim, mas em Jesus eu posso encontrar a cobertura por todas essas coisas. Esse segundo Adão é o único que pode ir. Ele ama, como o próprio Vinícius falou, ele ama pegar coisas quebradas e remontá-las, recuperá-las, para que elas sejam novas. Pastor Paulo, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quem sabe hoje é o dia que Deus pode te dar uma folha nova, branca, livre do pecado, porque a cobertura do pecado, muito mais perfeita do que aquela vestimenta que Deus deu para Adão e Eva, é o sangue de Jesus que pode lavar a tua alma e te dar descanso até a volta dele e até a eternidade. Pai Santo, nós te agradecemos, porque tua palavra não dora a pílula, ela não nos engana, como o inimigo gosta de fazer. Ela fala das coisas como elas são. E aqui nós vimos, ó Pai, a origem do pecado. E da mesma forma que Adão e Eva, nenhum de nós pode dizer, isso foi tantos milhares de anos, eu não tenho nada a ver com isso. Porque o vírus que foi inoculado ali no coração de Eva e de Adão, todos nós podemos reconhecer na nossa própria existência, na nossa vida. Por isso, Senhor, nós queremos nesse momento pedir ao Senhor, nos perdoa. Mostra se existe alguma coisa ainda no nosso proceder, no nosso caminhar, que o Senhor quer mudar. E nós, nesse momento, assumimos o sangue de Jesus, o nome de Jesus, como aquele que pode lavar o nosso coração, a nossa alma, nos purificar, para que a nossa vida faça mais sentido e possamos encontrar o descanso tão esperado e tão necessário para as nossas almas. Em nome de Jesus. Amém.